Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque o Paysandu consegue sua segunda vitória em 2 rodadas no Campeonato Paraense. Terminou o jogo no Zinho Oliveira, Águia de Marabá 2, Paysandu 4. E no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa vitória bicolor por 4-2. 2 jogos, 8 gols, 4 gols em Belém contra o Capitão Poço, mais 4 gols agora, então o ataque funcionando. A gente vai analisar o setor ofensivo da equipe do Paysandu, que é o setor mais encaixado, defensivamente, compensação, já são 3 gols sofridos em 2 jogos contra equipes que, lógico, não se compara ao nível técnico, então abre uma observação, abre uma preocupação que a gente vai analisar aqui. Mas antes de entrar no jogo em si, vocês estão vendo aí na tela de vocês a rede social do Paysandu, né? Os 4 jogadores que fizeram o gol, né? Borazzi, Rossi, Nicolas e o Jefferson Quintana. Falar rapidamente, quando eu gosto de falar de arbitragem, eu acho que o árbitro não errou nos lances capitais, ele acertou, mas que demora do VAR, meu Deus, demora demais, é uma demora para analisar lances tranquilos, lances que na primeira repetição já dá para chamar o juiz para ir lá, para conferir, para ir lá na cabine, para ele mesmo analisar o lance e marcar o que tiver que marcar de acordo com o entendimento dele. É como eu disse, o juiz acertou nas tomadas de decisões que tomou. Só que o VAR demora muito para checar, muito para analisar o lance. Isso acaba prejudicando a partida. Foi assim no primeiro gol do Paysandu, foi assim na marcação do pênalti para o Águia de Marabá, foi assim na expulsão do Foguete, jogador do Águia, que claramente no primeiro lance já dá para ver que ele realmente agrediu o jogador do Paysandu e demora 3, 4, 5 minutos para o VAR chamar o juiz para ele ver na tela, e depois o juiz nem sabe direito quem tem que expulsar, enfim, ficou nessa dúvida de quem teria que expulsar. Então perde-se muito tempo. Então isso aí eu acho que tem que ser aprimorado. Mas vamos deixar essa questão de VAR de lado e dessa demora. Vamos falar agora do jogo em si. E é lógico, para falar do jogo, eu vou trazer aqui o campinho para vocês. Vamos falar aqui do campinho. O Paysandu no gol com o Matheus Nogueira, goleiro titular, sem nenhuma queixa em relação aos gols sofridos. Em relação ao segundo gol do Águia, muita gente falou que ele podia tomar uma decisão melhor, mas aquele lance difícil, cruzamento, pode ter qualquer desvio no meio do caminho para matar o goleiro, não era tão fácil assim. O Paysandu teve praticamente a mesma escalação do último jogo, e foi a mesma escalação que eu trouxe aqui até no nosso vídeo de prévia de análise do jogo do Paysandu. A única do último jogo, a substituição é que na última partida quem começou como titular foi o Del Valle e entrou o Giovani, e foi bom jogar com meia de articulação. Vamos lá, a gente vai chegar nessa questão do meio do ataque do Paysandu, da partida contra o Águia de Marabá. Só que antes é interessante a gente falar o primeiro tempo que fez a equipe aguiana, né? O Águia foi melhor que o Paysandu na primeira etapa. O Chefinho atacando pelo lado direito foi muito bem. Para mim foi o melhor jogador do primeiro tempo, levando muito perigo. O Kevin na marcação muitas vezes ficava um pouco perdido. O Águia atacava bem pelo lado direito. O Águia atacava também pelo lado esquerdo. O Alan aproximava muito também do ataque, ou seja, o Águia bem forte nas duas alas, e o Águia conseguiu ocasionar perigo à equipe do Paysandu. O Paysandu não fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo, para mim, foi da equipe do Águia. O Paysandu consegue dar 2 ataques, achar 2 gols. Né? Conseguiu, achar que eu digo, teve méritos para conseguir fazer os 2 gols, mas teve praticamente 2 ataques. E como é que surgiram os ataques do Paysandu? Não foram jogadas trabalhadas pelo meio campo. Foi bola praticamente esticada para o ataque. Borazzi, Nicolas e Rossi resolveram a partida, né? Resolveram o jogo a favor do Paysandu, ou com gol, ou com assistência, sempre com alguma participação mesmo no setor ofensivo, mas não teve criação no meio campo, por mais que tenha jogado com o Giovani. Contra o Capitão Poço, o Paysandu jogou sem o meio e sentiu falta do meio de articulação. O Márcio Fernandes, ao meu ver, acerta ao escalar o Giovani, só que o Giovani não faz uma boa partida.
não faz uma boa partida, depois ele é até substituído, depois entra até o Juninho e dá uma outra dinâmica à equipe do Paysandu. Também era outro cenário da partida, não jogou maravilhosamente bem, não, mas deu uma outra dinâmica à equipe do Paysandu. Então o que acontece? O Paysandu, ofensivamente, com trio de ataque, estava resolvendo quando a bola chegava, só que a bola tinha certa dificuldade para chegar, porque o Giovani foi muito bem marcado pelo ex-Piccolo Edras, volante da equipe do Paysandu. O garoto Cuca também sempre voltava para fazer essa marcação, e o Giovani não é um jogador rápido. O Giovani necessitava de uma ajuda nesse meio de articulação, e como ele foi bem marcado pela equipe do Águia de Marabá, dificultou. Já que o seu meio de articulação estava bem marcado, sobrou o quê? Bola longa. Muitas investidas de bola do Vargas ou do Vilela. O Vilela, inclusive, ele dá assistência, uma boa assistência para o Borazzi fazer o primeiro gol do Paysandu. Essas bolas um pouco mais esticadas, tanto é que no gol da equipe do Paysandu, o segundo teve uma inversão de lado, o Rossi sai da direita, vai para a esquerda, e o Borazzi recebe linha de fundo, faz o cruzamento, aí fechou o Nicolas no primeiro pau, Rossi no segundo pau, mas praticamente da linha do pênalti, né? Da marca do pênalti. Então o Nicolas no primeiro pau, o Rossi aqui mais ou menos na marca do pênalti, ele vai e complementa no gol. Lucão, o zagueiro, chegou atrasado no lance, o Rossi teve a competência de se antecipar e fazer o gol, ou seja, houve uma inversão também dos pontas da equipe do Paysandu. Como eu disse, o trio ofensivo do Paysandu foi bem na partida. A questão foi realmente o meia de articulação, Giovani muito bem marcado, não conseguiu produzir. Mas se você comparar sistema ofensivo com sistema defensivo, o sistema ofensivo do Paysandu deu resultado. Deu resultado, por mais que tenha essa dificuldade na armação, mas teve resultado com seu trio ofensivo. Acaba o primeiro tempo 2-2, com o Águia, como eu disse, melhor, ao meu ver, em campo. Águia aproveitando muito bem as jogadas pelas pontas. Só que no segundo tempo, o Águia diminuiu o ritmo, não conseguiu manter, e o Paysandu foi um pouco melhor que a equipe do Águia de Marabá. Não uma partida vislumbrante, mas é o segundo jogo do campeonato, e precisa entender também que, por mais que esteja pegando uma equipe bem mais fraca tecnicamente, há uma questão ainda de evoluir na equipe do Paysandu, e uma dessas questões de evolução da equipe do Paysandu é no seu sistema defensivo. Aí que é interessante. Vamos lá, peça por peça. O Brian não fez um bom primeiro tempo, sofreu até um bocado na parte defensiva, só que na parte ofensiva foi bem. Brian foi bem, e para mim foi o melhor jogador do Paysandu junto com o Borazzi, porque o Brian ele participa do terceiro gol do Paysandu, ele dá assistência para o quarto gol do Paysandu, peça fundamental na segunda etapa para a vitória do Paysandu. No primeiro tempo ele não foi bem, no segundo ele foi muito bem. Kevin, outra partida abaixo, depois entrou o PK que não entrou bem, tá? O PK também não entrou bem, vamos tirar até o Kevin aqui, não entrou bem, mas o PK tendo condições físicas, eu escalaria o PK, porque o PK foi contratado para ser titular da lateral do Paysandu. Não foi para ser reserva, para substituir, para disputar a posição com o Kevin. A gente tem que ver realmente como vai jogar o PK. Então o PK tem que estar em condições físicas ideais, tem que ser lançado no time titular. Tem que jogar, tem que ter oportunidade, porque se não render, já descobre-se logo. É porque ano passado foi um problema essa lateral esquerda do Paysandu, e já começou o ano com o Paysandu criando muito mais perigo pelo lado direito, principalmente com o Brian, seu lateral, do que pelo lado esquerdo. Então o Paysandu não pode ter essas falhas que teve na temporada passada. Vilela deu uma bela assistência para o primeiro gol, o gol do Borazzi, mas depois não fez uma partida tão boa, ao meu ver. Assim, no segundo tempo nem foi tão exigido, mas no primeiro tempo, em algumas jogadas, até alguma jogada que tomou cartão amarelo, que chegou atrasado no lance, pegou o jogador do Águia, não fez uma grande partida assim. O Vargas, para mim, acho que ainda pega muito a questão física dele. O Vargas é um jogador que, quando vê, ele tenta até criar algumas jogadas, embora não seja dele, só que ele cria o quê? Aqui, do círculo, um pouquinho antes da linha do meio campo, um pouquinho depois, passes longos, né? Ele tenta muitos passes longos e às vezes acaba não resultando em lances de perigo para a equipe do Paysandu. Essa questão de volância tem que ser acertada também pelo Márcio Fernandes, assim também como todo o sistema defensivo do Paysandu. O Paysandu precisa de zagueiro, obviamente, tem que contratar o zagueiro. Luan e Quitanda fizeram a zaga, mas a transição defensiva do Paysandu, as jogadas aéreas dos adversários, o Paysandu está sofrendo muito. Tomou um gol do Capitão Poço com linha alta. Na partida de hoje também tomou gol de lance, um gol de pênalti e um gol de bola aérea que ninguém encostou na bola, a bola acabou entrando, mas também sofreu lance de perigo também em cruzamentos. O Márcio Fernandes faz uma substituição, ele tira o Vilela para a entrada do Yarley, o garoto Yarley, e o que acontece? Luan vai jogar como volante. Só que, em muitos momentos,
o Luan ficou como terceiro zagueiro. Então, se você for olhar o cenário da partida, quando o Yarley entrou, mudou um pouquinho. O Yarley até jogou pela direita, vou até colocar ele pela direita, Quintana mais que pela esquerda. O Paysandu jogava com 3 zagueiros, em vários momentos sem bola, e com bola, melhor dizendo, e Braia avançando muito e PK ficando um pouquinho. Como eu disse, ainda temos que ir um pouquinho do PK, mas o Braia avançando muito. Então, o Paysandu jogava com 3 zagueiros, aí contra-atacava pelo meio, transição ofensiva, Luan saía para jogar como volante, né? Então muitas vezes, ele foi volante, foi em determinados momentos da partida, mas em alguns momentos ele ia compor novamente essa linha defensiva, assim como o PK também fechava na linha. Então era um Paysandu que defensivamente mudou após a substituição do Yarley, foi uma substituição do garoto até que gostei dessa substituição dele e eu creio que enfim, é questão de evolução, mas o Paysandu é lógico que precisa contratar ainda alguns zagueiros, porque não dá, né? O Paysandu tem muito pouco zagueiro e tem que contratar zagueiro de qualidade. Na segunda etapa ainda, você tem entre o Del Valle. Del Valle ele entra em campo, então ele vai substituir justamente o Borazzi. Então sai o Borazzi para a entrada do Del Valle, só aumentar aqui o campo, para a entrada do Del Valle. O Rossi também ele é substituído, sai o Rossi para a entrada do Marlon. Então o Paysandu faz essa faixa. Interessante é que o Marlon ele gosta de atacar mais pela meia, pela esquerda, né? E o Del Valle é um jogador que atua em ponta, meia ponta, pela esquerda. Quando eu digo meia ponta, que ele pode fazer um pouquinho mais recuado, função de meio campo, meia esquerda, mas também muito como um ponta esquerda. Jogou muito pouco tempo para a gente analisar um cenário diferente, cenário que o Paysandu estava vencendo, estava controlando a partida, então a gente tem que aguardar um pouquinho mais. Só colocar aqui no campinho também o Juninho, né, que ele entra também no segundo tempo. Mas foi o Paysandu que foi melhor que a equipe do Águia de Marabá na segunda etapa. Na primeira, achei o Águia melhor. Na segunda, o Paysandu consegue neutralizar mais as jogadas da equipe do Águia de Marabá. O Paysandu é melhor, tem mais qualidade ofensiva também para conseguir chegar aos seus gols, ao seu resultado. O ponto negativo e um ponto que precisa de atenção é o sistema defensivo. Precisa ainda de jogador, precisa de contratar, precisa de mais qualidade. A transição defensiva do Paysandu ainda é um pouco sofrível. Estamos falando de adversários que, embora o Paysandu esteja no começo da temporada, mais adversários mais frágeis. O sistema ofensivo do Paysandu tem mostrado melhor resultado que o defensivo. Precisa só arrumar essa questão do meia de articulação, ver como é que se pode se encaixar o Giovani. O Giovani, como a gente até analisei aqui em outros vídeos, não é um jogador rápido, não é a característica dele ele pegar a bola e tentar lançar, ele tem um bom passe, ele tem uma boa finalização, mas ele não é um jogador tão dinâmico, ele não é um jogador tão rápido. Então, se você ficar com o Giovani sendo talvez seu único meio de articulação e ele está bem marcado, se ele estiver bem marcado, vai comprometer o futebol dele. Então, setor ofensivo bacana, ok, evoluindo. Lógico, precisa de reforço, precisa contratar outro centroavante, porque não que o Nicolas faça uma boa temporada, ele faz uma boa temporada, mas o Nicolas é isso. É bola cruzada, chegar com o pé, ou principalmente de cabeça, concluir para gol. Sair para o jogo, dominar, tentar um passe, aí já complica um pouquinho, mas a função de centroavante que ele tem que fazer, ele está fazendo, mas parece que precisa de outro, né? E o outro com qualidade. É isso, amigos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acharam desse jogo. Águia de Marabá 2, Paysandu 4. Até o próximo.